Sertões do Macacu. Assim era conhecida a Serra Fluminense, situada na parte setentrional do Vale do Rio Paraíba do Sul. Nesta região, a Serra do Mar era coberta por uma densa floresta e habitada por indígenas das etnias Puri, Coroado e Coropó. Cantagalo foi o primeiro município a se formar no Médio Paraíba, berço dos barões do café fluminense. O desmembramento de Cantagalo deu origem aos municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Carmo, Cordeiro, Macuco, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Santa Maria Madalena, Itaucara, Sapucaia e Teresópolis. Os Sertões do Macacu pertenciam ao município de Santo Antônio de Sá, que compreende atualmente uma parte da Baixada Fluminense. A crise na economia mineira provocada pela queda da extração de ouro estimulou o garimpo clandestino naqueles sertões. Manuel Henriques, conhecido como Mão de Luva, penetrou com seu bando nesta região e iniciou a garimpagem do ouro de aluvião nos córregos dos rios Grande e Negro. Mão de Luva extraiu ouro durante aproximadamente 5 anos. Por se tratar de exploradores clandestinos, a coroa portuguesa enviou tropas de Minas Gerais à região e prendeu os contrabandistas. O vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza determinou então a ocupação daqueles sertões e passou a distribuir terras, conhecidas como Sesmarias, aos interessados na exploração do ouro. A distribuição de Sesmarias atraiu indivíduos de Minas Gerais, de Santo Antônio de Sá, de portugueses dos Açores e da Ilha da Madeira. Porém, as novas minas de Cantagalo demonstraram ser pouco lucrativas. Devido ao fracasso da garimpagem, os beneficiados com terras foram obrigados a se dedicar à lavoura e produzir alimentos para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Quando o minerador John Maui visitou o Arraial de Cantagalo em 1809, a mineração era coisa do passado. Cantagalo se emancipou de Santo Antônio de Sá e o rei Dom João VI, em 9 de março de 1814, erigiu o Arraial à categoria de município de São Pedro de Cantagalo. Os lavradores afazendados abriram clareiras na mata, dedicando-se à lavoura de milho, feijão, fumo, mandioca e criação de porcos. Estes produtos eram exportados para o Rio de Janeiro através de tropas de mulas, que desciam a serra até o porto fluvial de Porto das Caixas, no município de Itaboraí. Deste porto eram baldeadas em barcos para o Rio de Janeiro, atravessando a Baía da Guanabara. Paulatinamente, os fazendeiros de Cantagalo foram substituindo a lavoura branca pelo plantio de café. Nativo da Etiópia, a mata cedia lugar à lavoura com a substituição da pujante flora nativa por arbustos de café. Em meados do século XIX, o café se torna o principal produto de exportação do Brasil, superando o açúcar. Com o avanço da cultura cafeeira, Cantagalo experimentou um surto de progresso sem paralelo em sua história. As residências toscas e modestas dos fazendeiros foram substituídas pelos belos sobrados, mudando o estilo de vida da elite local, gerando uma nobreza fluminense, os barões do café. Cantagalo foi escolhido para abrigar a primeira iniciativa do governo de receber colonos não portugueses. A região de maior altitude, próxima à Serra da Boa Vista, foi indicada por ter o clima semelhante ao europeu, facilitando a aclimatação dos colonos suíços. O desmembramento desta região deu origem ao município de Nova Friburgo, o primeiro de uma série de emancipações de Cantagalo que ocorreriam ao longo do século XIX.
Menos de 2 anos depois de instalados, os colonos suíços abandonaram Nova Friburgo e se dirigiram para as terras quentes de Cantagalo para plantar café e não alimentos, como exigia o governo. A população de 1.662 suíços em Nova Friburgo no ano de 1820 ficou reduzida a 632, 10 anos depois. O café é o negro e o negro é o café, dizia-se à época. Recorria-se à mão de obra escravizada de africanos para trabalhar nas lavouras. Em 1850, Cantagalo, um dos distritos cafeeiros mais importantes da província fluminense, possuía 9.850 escravizados. Menos de 7 anos depois, as estatísticas registravam um total de 19.537 escravizados e, em 1873, 35.000 escravizados. 19 fazendeiros da Serra Fluminense adquiriram títulos nobiliárquicos, vindo a integrar a nobreza do Segundo Império. Eram eles Antônio Clemente Pinto, primeiro barão de Nova Friburgo, Augusto de Souza Brandão, segundo barão de Cantagalo, João Antônio de Moraes, primeiro barão de Duas Barras, Elias Antônio de Moraes, segundo barão de Duas Barras, José de Aquino Pinheiro, barão de Aquino, Manuel Antônio Cláudio Rimes, barão de Rimes, José Antônio de Moraes, visconde de Imbé, entre outros. Entre esta nobreza da terra, merece destaque Antônio Clemente Pinto, primeiro barão de Nova Friburgo. O mais rico fazendeiro capitalista da região serrana fluminense, contribuiu com o expressivo desenvolvimento da economia local, a construção da Estrada de Ferro. O barão de Nova Friburgo organizou em 1857 a Sociedade Anônima Estrada de Ferro Cantagalo e 2 anos depois iniciou a construção do ramal ferroviário. O percurso foi dividido em 3 seções, de Porto das Caixas a Cachoeiras de Macacu, de Cachoeiras de Macacu a Nova Friburgo e deste município até Macuco. Esta iniciativa aumentou o lucro dos plantadores de café, pois os ramais ferroviários tinham capilaridade, com estações próximas às principais unidades de produção. Em 1857, a vila de Cantagalo foi elevada à categoria de cidade. Recebeu este novo predicado não tanto em razão do crescimento urbano ou demográfico, que era modesto, mas pela colossal produção de café no município. Sua igreja matriz foi inaugurada em 1878, contando com a ilustre presença do imperador Dom Pedro II. Cantagalo atraía cientistas, viajantes europeus e até o príncipe Adalberto da Prússia por lá passou para conhecer o grandioso centro produtor de café no Brasil. As elites econômicas, como os plantadores de café, começaram a pleitear autonomia das freguesias, onde possuíam seus latifúndios, iniciando o fracionamento territorial de Cantagalo. As freguesias foram se emancipando uma após a outra para formar novos municípios. A primeira foi a de Santa Maria Madalena em 1861, arrastando São Francisco de Paula e São Sebastião do Alto. A segunda foi a freguesia do Carmo, a cujo território foi anexado Sumidouro, que pertencia a Nova Friburgo. Porém, o mais dramático viria com a queda da monarquia e o golpe militar implantando o regime republicano. O governador Francisco Portela, quando o município era contrário às suas diretrizes políticas, era punido com a perda de território, dando origem a municípios submissos sob seu controle. Cantagalo foi um dos municípios mais afetados pela fúria separatista do governador Portela. Teve o seu território retalhado em várias unidades autônomas, como Itaucara, Duas Barras, Bom Jardim, Cordeiro, São Sebastião do Alto e Macuco.
Os três últimos, além de demograficamente insignificantes, não tinham sequer renda para custear as despesas administrativas. Mesmo recuperando parte dos territórios perdidos, o município de Cantagalo ficou com sua área reduzida a menos de um terço da original. Mas as terras da Serra Fluminense cansaram. O café é uma planta que suga o solo com voracidade e o seu ciclo produtivo gira em torno de 25 a 30 anos. Depois desse ciclo, o agricultor não pode mais aproveitar as terras onde vingou os cafezais, salvo com o emprego de adubos e técnicas, o que não fizeram os fazendeiros desta região. O esgotamento do solo e a abolição da escravidão provocou a falência de inúmeros plantadores de café, alguns com títulos de nobreza. Com os cafezais com baixo índice de produtividade, na década de 1870, alguns fazendeiros da Serra Fluminense já vinham diversificando seus negócios, investindo na pecuária leiteira. Os que começaram a direcionar a atividade econômica de suas propriedades para este setor importaram matrizes da raça Zebu da Índia. O gado existente no Brasil da raça Caracu, trazido pelos portugueses, era utilizado quase exclusivamente em juntas de bois para puxar arado no preparo da terra e comercializado seu couro. A raça Zebu passou a ser utilizada como aprimoramento genético dos rebanhos nacionais, aumentando em muito a produção de leite. Os negócios com o gado leiteiro foram tão prósperos que, em maio de 1921, foi inaugurado um parque de exposições e realizada a primeira exposição regional de gado no distrito de Cordeiro, que ficou reconhecido como a capital da pecuária fluminense. Além da pecuária, indústrias cimenteiras se instalaram em Cantagalo, município rico em calcário, auxiliando a economia do município. De um modo geral, os municípios que fizeram parte de Cantagalo, além da pecuária leiteira, produzem igualmente, através da agricultura familiar, legumes e frutas que são negociados no mercado local, em ponto de pergunta. Dali seguem para os mercados do Rio de Janeiro, Niterói e outros estados. O ciclo do café durante o século XIX deixou como legado inúmeras fazendas históricas na região serrana fluminense. Esse patrimônio histórico vem sendo aproveitado por alguns proprietários como potencial turístico, recebendo grupos de visitas guiadas. Em havendo apoio das prefeituras quanto à infraestrutura, possivelmente no futuro, o turismo rural venha a ter importância na economia destes municípios. Afinal, era uma região visitada pelo imperador Dom Pedro II, por cientistas, procurada por colonos europeus, por lavradores mineiros, por mercadores libaneses e tantos outros que quiseram conhecer ou se instalar na região que produzia boa parte do café exportado pelo Brasil.